comigo a sua Bíblia em Salmos 29. Os 3 chamados que não se calam. Salmos 29, o salmista fala sobre a voz do Senhor, é poderosa. É a voz dele que nós queremos, é a voz dele que nós buscamos, é a voz dele que nós anelamos. Salmos 29, todos abriram? Jesus diz em João capítulo 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas interpretam a minha voz. E no versículo 16 ele diz assim: eu terei outras ovelhas a não ser deste aprisco, e elas também ouvirão a minha voz falando de mim e de você e me seguirão. E no Salmos 29, dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz parir as servas, descobre as brenhas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como um rei perpetuamente, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Podemos assentar. A voz do Senhor é poderosa. Os cedros do Líbano, madeira forte, Líbano, abundância de águas, madeiro forte, mas a voz do Senhor quebra os fortes. Quebranta corações endurecidos. Se você fechar os olhos e você me ouvir falando, você sabe quem é que está falando, não é mesmo? Porque você não precisa ver. Só de ouvir você já sabe que sou eu que estou falando. Ou se alguma outra irmã do qual você se habituou a ouvir a voz cantando e tal. E a voz do Senhor, você a escuta de dentro para fora. Eu quero falar sobre 3 chamados que não se calam, que vêm da parte de Deus. Eu quero falar sobre o Deus que chama os meninos. Geralmente nós descobrimos o nosso chamado bem no início das nossas conversões, na nossa tenra idade espiritual. Eu quero falar de Deus, eu quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 3. A época era muito difícil. Não havia visão, não havia profecia. 1 Samuel capítulo 3. Você sabe quem é Samuel, não é mesmo? O filho de Ana e de Eucana, do qual ela entrega para Deus, para servir ao Senhor no templo, em um momento onde Deus havia preparado aquela criança. E no capítulo 3, versículo 1, você olha aí que naquela época Deus estava em silêncio. Porque o culto estava uma depravação. Não havia visão manifesta, não havia profecia, não havia palavra, não havia exortação, não havia nada. Samuel ainda era um menino. Alguém que servia a Eli, alguém muito dedicado, porque se você olhar, se a sua Bíblia tiver uma página aí igual a minha, no capítulo 2, versículo 26, o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para o Senhor, como também para os homens que eram fiéis. E a palavra do Senhor diz assim, que naquele silêncio, no capítulo 3, versículo de número 1, diz assim: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta. Então, quem sabia algo da parte de Deus, aquilo era muito importante. Se Deus falasse com alguém, se alguém
soubesse de algo, se alguém recebesse alguma revelação, aquilo era extremamente, e o povo se animava, e o povo queria ouvir o que Deus tinha para falar. Só que Deus não falava. E a Bíblia diz assim, que Samuel trabalhava com seu ofício no templo, enquanto os filhos de Eli faziam baderna, e Eli estava já velho, um tanto cego, e Samuel ali servindo a Deus com fidelidade, com afinco ainda na sua infância. E existem pessoas que ainda não acreditam que as crianças podem e devem servir a Deus com condições. As crianças sabem servir a Deus, às vezes muito melhor que muitos adultos. Por isso que nós precisamos investir nas crianças. A Bíblia diz assim: sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, versículo 2, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, era noite, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, ou seja, havia uma lâmpada que tinha que ficar acesa, um castiçal a noite inteira, mas algumas outras eram apagadas, ou seja, isso era antes da meia-noite. No templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. O Senhor disse: Samuel, esse foi o primeiro chamado. E correu a Eli. Diz: vou ver o que é que meu Senhor quer de mim. Porque ele nunca havia ouvido a voz de Deus. Ele nunca havia tido uma experiência particular com Deus. É incrível que muitos crentes, eles ficam esperando que haja quê? Uma manifestação, um sinal, para que eles sejam fiéis. Você vê aqui um menino sendo fiel, sem nunca antes ter tido uma experiência íntima com Deus. Apenas conhecendo o que devia fazer, ele fazia. E aí tem crente que diz assim: mas eu não estou tão determinado, eu não estou tão quebrantado, eu não estou tão dedicado, porque Deus não tem se manifestado para mim nos últimos dias. Eu e você podemos dizer isso? Naquela manifestação de amor, naquela manifestação de renúncia lá na cruz? Claro que não. E aí nós, como crentes, ficamos esperando uma teofania, uma manifestação de anjos, uma pessoa que diz assim, diz o Senhor. Ficamos esperando arrepios, ficamos esperando sinais, ficamos esperando outdoor divinos, para que nós levemos a sério a nossa carreira com Cristo. E esse menino não tinha tido nenhuma experiência como essa, da qual nós qualificamos como responsável pela nossa comunhão, mas ele tinha uma comunhão com Deus, nos seus deveres, nas suas obrigações, e o Senhor o chama. E ele se levanta correndo e vai até Eli e diz assim: o que é que o Senhor quer de mim? O Senhor me chamou. Por causa do problema de visão, ele estava pronto, ele tinha um sono leve, ou não estava dormindo. Aí diz assim: eis-me aqui, versículo 5, por que tu me chamastes? Ele disse: eu não te chamei, torna a deitar-se. Ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Aquilo pareceu meio estranho para Eli. Ele disse assim: eu preciso observar isso aí melhor. Deus chama as crianças. Deus chama os meninos. Deus chama aqueles que vivem uma vida de inocência. Deus chama aqueles que não precisam de muito para ser fiel. Eles não precisam de nada que não seja uma ordem para obedecer. Os meninos são caracterizados quando Jesus diz: aquele que não se tornar como um menino, como aqueles que são simples, são sinceros, são dependentes, são obedientes. E agora o menino Samuel está sendo chamado. Só que ele não sabia interpretar a voz do Senhor. A Bíblia diz assim, no versículo de número 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor.
O que eu e você estamos esperando para manifestarmos a nossa devoção e a nossa fidelidade? O que alguns de nós estão esperando para servirem a Deus com mais determinação, para despertarem de qualquer sono, para levantar-se de camas quentes e aconchegantes? O que nós estamos esperando? Nós estamos esperando um anjo bater a nossa porta, ou então uma sarça que arde em fogo e não se consome? Ou estamos esperando mares se abrirem ou rios partirem ao meio? O que é que nós estamos esperando para que a nossa dedicação, o nosso afinco, a nossa determinação seja expressa? Quem é que Deus chama? Aqueles que se consagram, aqueles que se dedicam, aqueles que manifestam o desejo de servir a Deus. Mesmo ele não tendo nenhuma revelação manifesta, ali estava Samuel, obedecendo e servindo. O Senhor, pois, tornou a chamá-la a terceira vez. E ele se levantou e foi ali e disse: eis-me aqui, por que tu me chamastes? Que complicação aquela na cabeça dos dois. Até aqui, porque ele entendeu que o anjo passou por ele, um sacerdote, já envelhecido, relapso, negligente, e foi atrás de um menino. Você sabe que quando Jesus diz que muitos tomarão dos nossos lugares, é porque muitos irão para o banco de reserva, enquanto outros são colocados nos nossos lugares. O anjo do Senhor passa por ele e vai falar com o menino. Muita gente está no banco de reserva. Por falta de comunhão, por falta de afinco, por falta de serviço, pela presença de desculpas, pela presença de eu parei por isso, eu deixei por aquilo, eu me esfriei por aquele. Não há desculpas para a sua frieza espiritual. Não há desculpas para o abandono do seu ofício. Não há desculpas para que você não ore com mais intensidade, para que você não busque mais a Deus. Se você estacionou por alguém, você está dizendo que o que esta pessoa te fez é maior que o sangue do seu Cristo. O anjo passou por Eli e foi buscar Samuel. Muitas pessoas, o anjo tem passado por elas e tem buscado aqueles que têm a inocência de uma criança. A palavra do Senhor diz profeticamente: vocês são incapazes de serem inocentes. Não há lugar para mim no coração de vocês a malícia, a amargura, as rusgas, o desentendimento, a personalidade, os males tem tomado conta, tem ocupado todo o espaço da alma, e não há lugar para inocente. Não existe gente inocente, gente que cuida da própria vida, gente que adora a Deus no seu serviço, gente que faz a sua parte. Os dois filhos de Eli estavam perdidos, mas nenhum deles e nenhuma atitude deles contaminou Samuel. Por quê? Porque ele cuidava da vida dele. Você não poderá usar nenhuma desculpa que você esmoreceu, ou você deixou de ser diligente, começou a ser negligente, porque alguém errou, porque alguém falhou, porque esse que tem nome sobre todo nome, te deu exemplo e capacidade para você ser testemunha viva. A Bíblia diz assim, que Eli entendeu o que estava acontecendo. Fui posto no banco de reserva. Deus quer falar com o menino, me deixou de lado. Como é que você se sente em ir para o banco de reserva? Você que foi. E gente estando posta em seu lugar, pegando o seu chamado, pegando o seu machado, a sua espada, pegando o seu martelo, pegando o instrumento que era para ser seu, que tinha o seu nome, e o seu nome está sendo raspado para ser selado um nome de alguém jovem o suficiente, de alguém agradecido o suficiente, de alguém rendido o suficiente, e que ama o suficiente para poder servir a Deus individualmente, sem ter nenhuma implicação humana.
O seu serviço, a sua dedicação a Deus é independente. Isso aqui está uma bagunça. Eli está cego. Os filhos Ofni e Finéias fazendo o que quer. Eu vou lá acender lâmpada? Nada. Eu vou fazer aquilo? Nada. Eu vou brincar? Eu vou ir com os meninos? Não. Nós estamos falando de Samuel. Já que está uma bagunça, o amor se esfriou, ninguém quer saber nada com nada, eu vou junto. Você está no último tempo. Você tem que ser diferente. As coisas na sua vida têm que ser diferentes. Os anos estão passando, não é mesmo? Você ainda é uma criança. É um menino, no sentido bom da palavra. Que você ainda tem força. Que você ainda tem ânimo. Que você tem determinação, iniciativa. Você ainda tem condições de dizer sim ao chamado do Senhor. Você ainda tem condições. Ou seja, que você já falou, Senhor, eu gosto muito de Caleb, quando ele diz assim a Josué: há 45 anos atrás, Deus me fez uma promessa. Eu quero esse monte porque eu vou tomar com as minhas mãos. Porque eu sou tão forte agora, há 45 anos atrás. Força, ânimo, iniciativa, garra. Olha para a sua vida. Olha para a sua vida. Você tem um chamado da parte de Deus. Um chamado para fazer a obra. Um chamado para servir. Um chamado para ser parte deste reino e fazer a diferença. Mas ao invés disso, você fica olhando o defeito de um, o defeito de outro, olhando o que um não faz. Se ele não faz, faz você. Quantos ofícios dos 2 rapazes, filhos de Eli, que Samuel não estava suprindo? Vê se ele ficava revoltado. Aqueles 2 vagabundos sem vergonha que não faz nada e eu aqui ralando. De maneira nenhuma, porque havia dedicação, havia amor no coração dele. Ele não fazia para Eli enxergar, para ver. Ele não fazia para o povo ver. Ele fazia porque ele tinha um chamado especial, íntimo, dentro do seu coração. E aí você fica perdendo tempo, porque você olha para um, não faz, você olha para o outro está bagunçando, o outro está fazendo de qualquer maneira, e você diz assim: eu fico desmotivado. A cruz não foi motivação suficiente, então nada mais vai ser. Se a morte de Jesus na cruz não te entusiasmou, não te motivou o suficiente, pode vir um anjo, pode vir miríades de anjos, não irá te motivar. A Bíblia diz assim: o Senhor torna a chamá-lo, versículo 8. E então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse, versículo 9: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali. Agora não era mais a voz apenas, já era o próprio Deus ali. E chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. É a primeira vez que ele repete o nome de Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Deus tinha algo para falar a Samuel, que ele já havia mandado um profeta dizer. Mas Deus estava compromissado com Samuel e não ia fazer nada sem revelar a Samuel. Deus já havia mandado um profeta dizer a Eli tudo o que ia fazer. E agora Deus chamava Samuel para relatar a ele as coisas que iam acontecer. Deus tem chamado você para um ministério. Deus tem chamado você para ocupar um lugar no corpo de Cristo. Quando o seu pâncreas para de funcionar, produzindo a insulina, ele causa dano para todo o seu sistema. Quando o seu rim para, quando o seu fígado para, qualquer órgão do corpo que deixa de trabalhar com eficiência, ele vai danificar muitos outros órgãos. Você precisa entender isso. Que a igreja do Senhor Jesus está passando por períodos de ineficiência, porque muitos órgãos pararam de funcionar. Muitos. Você tem uma tarefa, um dever para cumprir no corpo. E é o que Deus tem para você.
E é o que Deus quer para a sua vida. Só que muitos de nós estamos envelhecidos pela dureza do pecado. Estamos endurecidos por coisas que aconteceram conosco. Eu quero te explicar uma coisa, eu quero que você, se possível, guarde isso para o resto da vida. O crente, que quando ele é decepcionado por qualquer coisa, e ele deixa de servir a Deus, ele não fazia para Deus, ele fazia para o ser humano. Aprenda isso. Leve isso para toda a sua jornada. Todo cristão que tinha um trabalho na obra, um serviço no reino, se ele sofreu qualquer decepção com o pastor, com o líder, com o ser humano, sei lá, e ele estagnou, ele tirou a mão do arado, é porque ele não fazia para Deus. Quem faz para Deus não para. A motivação dele é contínua. O óleo é corrente. Ele continua. Ele não tira a mão do arado. Por quê? Porque quem chamou ele não foi homem algum, foi Deus. O chamado dele aconteceu na cruz. E não existe dentro do coração dele amargura, não existe ofensa, não existe melindres. Por quê? Porque ele olha para aquele senhor e ele diz assim: meu senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo te ouve. Eu sou o teu servo. Eu te sirvo por causa da sua morte naquela cruz. Não existe em mim melindres. Hoje nós temos cristãos melindrosos, cristãos ofendidos. Como Samuel podia ser um destes também? Os filhos dele, olha a família dele, olha, ele já está cego, ele já é negligente. Mas Samuel tinha uma vida com Deus em particular. Porque eu fiquei desanimado porque fulano caiu. Pode ajudar? Não pode? Então veja que não caia, continua a sua jornada. Eu já vi, você já viu muita coisa. Aí você fica melindroso, aí você fica ofendido, aí você fica escandalizado. Está velho, com o pé rachado, escandalizado. Escandalizado, o próprio Jesus disse, é os pequeninos que se escandalizam. Está velho já. Já devia nele existir coisas que iriam ajudar os outros, mas não existe. Por quê? Fica escandalizado, melindroso, fragilizado. A palavra do Senhor diz que em Pedro que nós devemos buscar o leite racional para que nós possamos ir crescendo. A palavra genuína, a palavra de Deus que nos dá maturidade espiritual. A Bíblia diz assim, você não precisa abrir não, mas eu lembrei de um versículo agora que fala sobre essa juventude. O Salmo 113, ele diz assim, não precisa ler não, viu? Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. A Bíblia diz que o Senhor é tão misericordioso e tão benigno para conosco, que Ele entra dentro da nossa vida, redime a nossa alma da perdição, e a nossa boca começa a falar sobre coisas grandes, sobre a majestade de Deus, que a nossa mocidade se renova. Então, traduzindo isso, palavras ruins da sua boca te envelhece. Fora falando de pecado, de dureza, de tudo isso. Palavras boas da tua boca te rejuvenesce. E Deus chama gente nova. Deus, eu estava falando, acho que hoje, Deus não gosta de coisa velha. Odre velho não serve para vinho novo. Fermento velho não serve para massa. Deus gosta de coisa nova. E o que rejuvenesce a nossa vida? A consciência que nós temos do preço que foi pago para que fôssemos redimidos, para que fôssemos salvos. A nossa boca manifestando o louvor, a glória e a graça que traz novidade para a nossa vida. Samuel teve um chamado e ele tinha o orvalho da mocidade. Você tem o orvalho da mocidade? Renova como a da águia. O orvalho da mocidade. Águia renovada, que aceita a transformação, que aceita perder para se tornar jovem novamente e viver mais 40 anos. Ela com o seu próprio bico arranca suas unhas e depois bate o seu bico na penha muito alta.
Depois de arrancar todas as penas, todas as unhas, arranca o bico. Fica nua, sem bico e sem unha. Aos 40 anos. Para que possa viver mais 40. Porque o seu bico já entortou, não dá para caçar. Sua unha já entortou, não dá para caçar. Suas penas são velhas, não dá para voar alto. Ou ela decide. Ou arranca tudo que é velho de si e vive mais 40 anos, ou morre com tudo que é velho. O que eu e você estamos escolhendo? Arrancamos tudo que é velho, nos despimos da velharia que existe dentro de nós, esse coração endurecido, amargurado, esse coração contaminado pelo desejo do pecado, pela humanidade que foi nos dias um dia imposta, e nós exaltamos essa humanidade, ou resolvemos a mutilação, a renúncia, a morte do eu, para que possamos viver para a glória de Deus, continuar caçando, continuar voando alto, continuar numa nova vida. Quantas vezes você já envelheceu, meu irmão? Cuidado, você pode ser colocado no banco de reserva. E pessoas vão ocupar o seu lugar. Jesus disse, olha, gente na concepção de vocês de baixo escalão, gente de estirpe baixa na concepção de vocês, prostitutas, adúlteras, vão ocupar o lugar de vocês, porque serão regenerados, porque serão gratos o suficiente, porque serão devotos o suficiente, rendidos o suficiente para me servir, para me adorar e para fazer a minha vontade. Enquanto os crentes ficam cheios de melindres, cheios de questões, cheios de desculpa. Diga, eu tenho um chamado. Mas Deus chama apenas as crianças. Só os meninos. Para a obra, só os meninos. Só as meninas. Aqueles que acreditam no poder que rejuvenesce. Aqueles que têm ânimo. Aqueles que fazem festa. Aqueles que dizem, Deus me capacita. Aqueles que não ficam, eu preciso de uma oportunidade. Quem fala, eu quero uma oportunidade, está buscando no homem. Quem diz, eis-me aqui, está buscando no Senhor. O que tem que sair da sua boca é aquela oportunidade. Está parecendo gente que leva currículo e que fala, não, nós queremos alguém com experiência, mas me dá uma oportunidade. Você não tem que pedir para Deus uma oportunidade. Quando você pede uma oportunidade, você está buscando que o ser humano te favoreça. Você tem que olhar para Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero o orvalho da mocidade. Eu quero ser grato e reconhecer-te na redenção da minha vida, na salvação, na minha santificação. Senhor, eu quero entusiasmo, eu quero ser cheio do Senhor. Eu quero ser uma pessoa animada, uma pessoa pronta. Eu quero ser essa criança que o Senhor procura. Os velhos emocionalmente, espiritualmente não servem mais. Já declararam a sua aposentadoria. Eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente de 19, 20, 22, 23 que já estão velhos e ultrapassados. E às vezes você conversa com gente de 60 e aquela alma fresca, jovem, aquele orvalho da mocidade, aquele desejo de servir a Deus, aquele desejo de amá-lo, de render-se a Ele, de fazer o melhor por Ele. Porque a juventude não está na face. A juventude está no entusiasmo. E a palavra entusiasmo significa cheios de Deus. A sua gratidão por Ele é que será o combustível para você dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Pode dizer glória a Deus. Segundo chamado de Deus para a igreja, primeiro é para o ministério. Segundo Cantares capítulo 5, vá lá comigo. Cantares capítulo 5, chamado para a comunhão. A noiva contando a sua triste história. Existem pessoas que têm histórias tristes de comunhão com Deus. Comunhão com Deus é uma área da sua vida que ninguém pode ter partido ou influência. A sua comunhão com Deus é algo totalmente isolado e particular de tudo. Cantares capítulo 5, versículo de número 2. Você abriu? Você vai ler um texto aqui, que faz uma analogia sobre a igreja e o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos traduzir isso, para que nós possamos entender o que tem sido feito por muitos de nós.
Esse texto termina com uma moça, uma noiva, uma esposa espancada, ferida e machucada. Começa com essa mesma esposa dormindo e deitada. Cantares capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ou seja, eu estava dormindo, mas existia algo que me incomodava. Sabe aquela mornidão espiritual que alguns de vocês vivem? Sabe aquele conforto, aquele comodismo, aquela vida redondinha que alguns de vocês vivem? Mas sabe aquela pontinha assim, lá no fundo, aquela coisa, parece aquela formiguinha beliscando? É isso que ela está dizendo. Eu estava dormindo, mas o meu coração estava me incomodando. Os meus sentidos estavam me atormentando. Eu não conseguia descansar por completo. Eu não conseguia dormir por completo. Porque eu sabia que Ele estava à porta. Você que um dia experimentou uma comunhão com Deus, eu vou dizer uma coisa para você. Você é uma pessoa perturbada. Pelo diabo, pastora? Não, pelo Espírito Santo. Você não tem paz. O Espírito Santo, por diversas vezes te incomoda. Está faltando. Volta. Você precisa voltar. Não é assim. Não continua. Você vê uma pessoa, aquilo... aquela pessoa era da igreja e tal. Você vê uma propaganda, você vê o Espírito Santo te incomodando. Eu dormia, eu estava num estado de sono, eu estava numa situação adormecida, com minha vida voltada para os meus interesses, descansando, mas os meus sentidos me incomodavam, o meu coração não me deixava descansar plenamente. Você que um dia teve a comunhão com Deus e experimentou o dom do Senhor, você é atormentado e perturbado. O Espírito Santo te incomoda. Ele te vem até você e ele diz: olha, volta, vem. Ele está te esperando e você não tem paz. Você pode ir, estar onde for, aquilo parece que é uma formiga, algo que te atormenta dentro do seu coração. Quem é esse? É o Espírito Santo, tentando um espaço na sua alma, para te trazer de volta ao lugar que você nunca deveria sair. Ela diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis que a voz do meu amado que está batendo, Ele está à porta. E ele dizia: abra, minha irmã. Amizade. Jesus tem saudade daqueles que Ele perdeu a amizade. Quando Ele fala de irmã, Ele fala de relação fraterna. Como que vai a sua amizade com Ele? Abra, minha irmã, meu amor, o amor da minha alma, aquela que tem me amado, que eu tenho amado. Ela ouvia o apelo dele à porta: abra, minha irmã, abra, meu amor. Você não tem saudade da nossa amizade? Você não tem saudade da nossa intimidade de amor? Você não tem saudade do consolo entranhável? Você não tem saudade da minha plenitude, da minha presença em seu coração? E ele continua dizendo: pomba minha. Lá no Antigo Testamento, e sobre Jesus, a pomba, a presença do Espírito Santo, um pássaro, uma ave, incapaz de fazer mal, incapaz, não é caçadora, nada disso, singela, inocente. Aí ele diz: imaculada minha, você que não tem mácula. Ele está batendo a porta, ele está falando da amizade, do amor, da minha inocência e da minha pureza. Aí ele começa a falar sobre ele. Ele começa a falar sobre as suas aflições por ter chegado até ali. Para que Jesus pudesse bater a porta de muitos corações, para que Jesus pudesse ter batido a porta na tua vida, Ele teve que pagar o preço pela sua alma. Ele teve que arrancar a sua alma das mãos de todos os demônios e espíritos malignos que a possuía.
Aí ele começa a dizer: pomba minha, imaculada minha, meu amor, minha irmã, a minha cabeça está molhada de orvalho. A minha cabeça está umedecida da brisa da noite. Você não se compadece de todas as aflições que eu tenho passado para poder chegar até você. Você não se compadece? Às vezes você assiste A Paixão de Cristo e te comove. Balela, isso não vira nada. Paixão de Cristo é hoje, é agora. Os guardas despindo, era eu e você, despindo ele para ser coberto. O meu pecado e o seu pecado descobriu ele. Os socos na face, desfigurando a face dele, minha mão e sua mão, por causa do meu pecado. Foi aquele soldado, pastora? O meu pecado e o seu pecado, desfigurando a face dele. A coroa de espinho, todo espinho nesta terra, que eu não soube desviar, e que eu tropecei, e permiti que me ferisse indevidamente, foi a fabricação da coroa do meu Senhor. Fui eu que estava lá, era você quem estava lá. Não foram os soldados, não foram os judeus que diziam crucificam. Nós preferimos Barrabás. Foi o meu pecado e o seu pecado. Por causa do meu pecado e do seu pecado, ele estava lá. Quem bateu o martelo não foram os fortes soldados romanos, foi a minha mão e a sua mão. Quem transpassou o lado dele com a lança não foi a perícia da mão de um soldado, mas foi a minha perícia em pecar e a sua perícia em pecar. Não foram eles, porque tudo aquilo aconteceu por um motivo: o meu pecado e o seu pecado. Aí a pergunta: como é que temos capacidade de continuarmos pecando? Como é? Como é que temos capacidade de virarmos as costas para tamanho amor? Ele começa na porta da sua esposa relatar as aflições decorrentes da jornada que o trouxe até ali. A minha cabeça está molhada, a minha cabeça está encharcada. Eu padeci para chegar até o seu coração. Abre, eu quero entrar. Jesus padeceu para poder morar dentro de você, dentro de mim. Ele pagou, não foi gratuito, não foi de graça. Ele podia arrombar aquela porta, podia ou não podia? Mas ele não fez. Ele podia exigir: abra agora, eu estou mandando, mas ele não fez. Ele podia hoje arrombar a porta do seu coração num sopro e dizer assim: ó, para tudo, eu vou morar aqui, acabou, você não manda em nada. Podia ou não podia? Mas ele não faz. Ele não podia chegar para você e dizer assim: a partir de hoje, se você não me servir, está tudo acabado na sua vida. Vou matar teus filhos, vou matar tua família, vou te colocar numa cama, vou fazer você perder tudo. Ele podia ou não podia? Podia. Por que ele não faz? Por quê? Eu vou responder com uma pergunta. Você teria coragem de ir na casa de alguém que você sabe que não é bem recebido? E bater a campainha, e bater a porta e ficar ali enquanto a pessoa não abrir? Você fala: eu vou entrar aí dentro, eu quero entrar, eu quero tomar um chá. Você teria coragem? Eu não, pastora. Muito menos o teu Senhor. Fica tranquilo, porque Ele não vai arrebentar a porta do seu coração. E Ele não vai exigir. Fica sossegado. Ele não vai matar seus filhos, Ele não vai destruir sua prosperidade, Ele não vai fazer nada disso. Nada disso. O que Ele quer? Que você ouça a voz dEle e abra a porta. Ele só quer isso. Ele quer uma atitude de sua parte, de reconhecimento, de amor, de gratidão, de querer ficar junto com Ele, de querê-lo dentro da sua alma. É isso que Ele quer. Aí Ele diz assim: a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Está chuviscando. Eu estou debaixo do chuvisqueiro. Abra a porta.
Eu sofri para chegar à condição de poder fazer de vocês a habitação dele. Eu sofri para poder morar no coração de vocês. Abra a porta. Ela deu algumas desculpas, como nós damos. Eu já despi a minha roupa, eu estou nua. Eu estou nua. Como é que eu vou me vestir? Eu estou sem condições de me apresentar. Estou nua. Nua. Vou ler um versículo para você. Paulo diz o seguinte: por isso gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu, se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Você não pode ser achado nu, descoberto, sem veste de santidade. Ela estava nua, sem nenhuma roupa. Estou nua, já estou despida. Como vou me levantar? Você sabe que essa mulher aqui, essa esposa, ela é igual à igreja. Ela não disse que não ia abrir. Você percebeu que ela não disse que não ia abrir? É igual o crente ele não diz, o crente é esperto, meu irmão. Ele não diz para Jesus, eu não te quero. Assim, ele só diz, eu não vou orar, eu não vou ler a Bíblia, eu não quero ir mais na igreja. Ele está dizendo, eu não te quero, de uma maneira muito sutil, muito maleável. Ele não diz assim para Jesus, Jesus, eu amo o pecado, eu quero o inferno. Não, ele só pratica. Ela não disse, eu não vou abrir a porta. Ela disse assim, como eu vou abrir a porta? Não tem jeito, olha a minha condição, eu estou nua. Qual foi a segunda desculpa dela? Já lavei os meus pés. Como que eu vou tornar a sujar? Às vezes nós sujamos os pés, não sujamos? Você suja o pé, meu irmão? Sujo, pastora. Eu também. Jesus, naquele dia, disse a Pedro, lavai os pés uns dos outros aos discípulos, se os vossos pés não são lavados, e se vocês não são lavados, vocês não têm parte comigo. Lavai os pés uns dos outros. Você sabe o que significa o pé empoeirado de viver nesta vida? O pé às vezes empoeirado de você ter que cumprir o mandamento, de lá fora ser uma testemunha viva, pagar o preço, abnegar, vencer barreira, desmatar situações. Às vezes o pé fica sujo, meu irmão. Mas ele está ali. O que custava ela sujar o pé para abrir a porta? Mas ela se preocupou com o quê? Vaidades? Conforto? Aconchego? Fazer de novo? Já despi, vou vestir de novo? Vou sujar o meu pé de novo? Preguiça. Pessoas que têm preguiça. Preguiça de perdoar, preguiça de amar. Não é que você não pode, você não quer. Não quer amar o próximo como a ti mesmo. Não quer perdoar, não quer andar a segunda milha. A questão ali é que ela não queria. Não é que ela não podia. Aquilo que Jesus pede de mim, de você, eu posso, você pode. Mas a questão é que nós não queremos, mas não somos capazes de dizer, eu não quero abrir essa porta. Eu não quero amar, eu não quero obedecer, eu não quero perdoar, eu não quero crescer, eu não quero abrir meu coração, eu não quero deixar o Senhor entrar. Nós não temos coragem de dizer isso. Nós ficamos colocando objetivos nossos, particulares. Ficamos colocando desculpas. Ah, mas eu já fui lá, já feri, já falei o que eu queria. Agora eu vou lá pedir perdão com a maior cara de pau? Não, com a maior cara de crente. Cara de pau é quando você não obedece a palavra. Coração duro. Face como um seixo, como uma pedra dura. E aí nós não queremos ter trabalho. Não queremos fazer o que tem que ser feito para que ele possa entrar. Se Jesus saiu do teu coração, o que é que você tem que fazer para ele voltar? Ela disse, eu estou nua,
e eu já lavei os pés, eu não vou sujar ele de novo. O meu amado, versículo 4, pôs a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. A hora que ela sentiu o cheiro das mãos dele, cheio de mirra, o coração dela estremeceu de amor por ele. Ela amava. E ela foi despertada. Mas até então, o conforto da cama quente, o conforto do leito, o sono falava mais alto. Mas quando ele pôs a mão à porta para tentar abrir, estremeceu. Ela resolveu levantar. Você conhece essa palavra tarde demais? Tarde demais. Às vezes nós que somos crentes, nós não acreditamos nesse tarde demais, né? Mas existem muitas parábolas das quais o Senhor Jesus explica sobre tarde demais. Virgens, talento e muitas outras. Ela abriu tarde demais. Tarde demais. A hora que ela se dispõe a levantar e ela coloca a mão na fechadura, a mão dela é tomada por aquele óleo que estava na fechadura. A Bíblia diz assim: o meu amado pôs a mão pela fresta da porta e as minhas entranhas estremeceram por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos gotejavam mirra e os meus dedos mirra com doce aroma sobre as aldravas da fechadura. Quando eu coloquei a mão onde ele estava com a mão, a minha mão absorveu, ela foi tocada por aquilo que ele trazia, aquela unção que ele trazia, aquele cheiro bom. Você sabe para que servia a mirra? A mirra servia para colocar sobre os mortos. E ali estava o noivo, e ali está Jesus com a mirra, para que você tenha forças para matar a sua carne, para morrer os seus desejos, para matar a sua concupiscência. A Bíblia diz assim, versículo 6, eu abri ao meu amado, mas já o meu amado tinha se retirado. Ele tinha ido embora. Tinha ido embora. Você já perdeu na sua vida chances? Você já perdeu na sua vida chamados de Deus, das quais você se arrepende até hoje? Ele não ia ficar naquela porta batendo, chamando, tendo um não, uma recusa. Nosso Deus é digno. Às vezes nós lidamos com o ser humano de uma maneira tão indigna, tão com falta de respeito, de excelência, e nós achamos e queremos transferir esse mesmo relacionamento e contexto para Deus. Ele é digno, sensível. Ele começa a te acordar de madrugada para você orar, e você não ora. Você não dá um mês, você não está acordando mais de madrugada, porque você endureceu, você fechou a porta para ele, você não ouviu. Ele está falando com você sobre algo, sobre uma mudança. Passa um tempo, ele deixa de falar. Ele é sensível. É um instrumento. As pessoas que tocam o instrumento, quando eles sabem que o instrumento está desafinado, ele toca uma nota, ele sabe. Assim é o Espírito Santo, ele é sensível. Ele fala conosco e quer que nós tenhamos atitudes prontas. Jesus tem um chamado para comunhão conosco, não um chamado de arrombo, de arrombar o nosso coração. Ele diz à igreja: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz. Eu levantei para abrir ao meu amado, versículo 5, e as minhas mãos gotejavam mirra, e os meus dedos com doce aroma sobre as dravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, já o meu amado tinha se retirado e tinha ido. E a minha alma desfaleceu quando ele falou. A minha alma ficou muito triste por ter perdido a voz dele. Ele foi embora.
Você sabe o quanto de pessoas vão sofrer no arrebatamento? O quanto de pessoas vão ser martirizadas pelas mensagens que ouviu? Pelas palavras que ouviram, assim como Israel, quando for para o cativeiro. Eles choravam porque foram avisados. Você pode imaginar o quanto de crente que vai chorar no dia do arrebatamento. Você pode imaginar o quanto de jovem que vão golpear-se por não ter aceitado o chamado de Samuel, de homens, de mulheres, de ter envolvido no reino. Eles vão dizer, mas eu poderia, por que eu não ouvi? Só não vão poder dizer, porque Deus não vão poder dizer. Ela lembrava da voz dele. E existem pessoas que lembram da voz do Senhor apenas depois do erro. Assim como Pedro, quando nega Jesus e os olhos se encontram, Pedro lembra da voz, do aviso do Senhor Jesus. Quantas pessoas no dia do arrebatamento lembrarão de mensagens? Quantas pessoas se martirizarão por não ter cedido à voz dele, por não ter deixado coisinhas para trás e ter focado em Cristo? O choro e a dor serão muito grandes para aqueles que ficarem, porque eles tiveram oportunidade, mas o caminho era estreito demais para eles. A cruz era muito pesada, o jugo e o fardo de Jesus eram desagradáveis. Ela diz assim, eu lembrei, eu abri ao meu amado, mas ele tinha se retirado e tinha ido. A minha alma, versículo 6, desfaleceu quando ele falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Existem crentes buscando a Deus e não encontrando. Por quê, pastora? Por que eu busco? Por que eu oro? Por que eu? Você sabe que quando Jesus não tem de cada um de nós esse amor, essa iniciativa, essa dedicação, nós vamos ter que criar isso dentro de nós para que possamos encontrá-lo. O nosso Jesus não é mendigo. Não é um lapso de arrependimento, um lapso de procura, um lapso de busca que vai trazê-lo para o centro da sua vida. Ela pagou um preço muito alto para tê-lo de volta. Ela sai à procura dele. Ela sai pelas ruas. Os guardas a confundem como uma prostituta. Porque andando àquela hora da noite na rua, só pode ser uma mulher de vida fácil. E os guardas batem nela, ferem ela, mas ela continua a busca. Agora espera aí. Ele foi até a casa dela. Ele foi até a porta dela. Ele procurou você dentro do culto, na igreja. Foi preciso o mundo te espancar. É preciso a vida te maltratar. É preciso as pessoas te ferirem para que você diga, eu preciso voltar para Ele. Eu preciso de Jesus. Ele é a solução. Ele é a minha vida. Eu o amo. Responde para mim, meu irmão. Ele está aqui, batendo a porta de muitos corações. E Ele está dizendo, abre para mim. Deixa eu entrar no centro da sua vida. Deixa eu ocupar o centro do seu coração. Deixa eu te amar. Vamos ser amigos. Deixa eu te fazer inocente como uma pomba. Deixa eu entrar na sua vida para dominar. E você ignora, é indiferente. Não dá ouvidos, se arrepende, vai abrir, mas ele não está lá, mais naquele lugar, ele não está mais na mesma condição. Você tenta até fazer as mesmas coisas que fazia antes, evangelizar como evangelizava, mas não supre, mas não vem. Por quê? Porque ele espera algo de você, ele espera o mover grandioso do seu coração, ele espera que você mostre que a sua negativa de abrir para ele, que a sua negativa de recebê-la foi transformada. Todo aquele esforço de negá-lo em desejo de querê-lo, em desejo de servi-lo. Será que vai precisar você ser ferido lá fora, machucado lá fora, para que você entenda o quanto ele é importante para você? Ele está hoje batendo a porta, querendo entrar, fazendo questão de morar com você, fazendo questão de um relacionamento, fazendo questão de estar contigo. A voz dele falando com você, buscando.
se esforçando. Acharam-me os guardas. Versículo 7. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Você precisa de uma dor, de um sofrimento, para entender que Jesus é o melhor que você tem. Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que não foi o Senhor que planejou isso para ela? Foi ela mesma. E existem pessoas que fazem alguns planos para si, que são planos de sofrimento. Ela foi confundida, e lá no mundo você é confundido como um qualquer, e você é tratado como um qualquer. E mesmo que dentro de você, você saiba e conhece a sua natureza, e conhece de onde você vem, ali ninguém sabe. E aí o diabo vai tripudiar sobre a sua vida, e vai tirar o manto que te identifica como um eleito, escolhido, gerado pela palavra. Ela foi ferida, mas ela não para a sua busca, ela continua a sua busca pelo arrependimento de tê-lo deixado, de não ter ouvido a voz dele. Você já viu uma pessoa desviada voltar para Jesus? Que difícil que é. Já viu? Alguns tentam, mas não conseguem. Não conseguem. Alguns tentam entrar no ritmo, eles tentam fazer as coisas da mesma maneira, mas não conseguem. Não conseguem. Que judiação. Você olhar pessoas que um dia negaram a presença dele no conforto do coração e vão aprender dele no meio da dor e do sofrimento. Não é isso que você quer para você, não é mesmo? Aí ele diz assim, ela diz assim: conjuro-vos. Ela pede ajuda, filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu apanhei muito, que eu estou sofrendo muito. É isso que está escrito? Que eu estou à procura dele, o que ela disse? Naquele momento ela esquece das surras, das marcas. Ela diz: eu estou doente de amor. Eu estou doente de amor por ele. Doente. Eu não quero saber o que eu sofri. Eu não quero saber o que eu padeci. Eu não quero saber as ofensas dos guardas. Eu não quero saber se está doendo, se está sangrando. Diga a ele que eu estou doente, mas é de amor. Eu amo e eu preciso tê-lo de volta. Você já chegou nesse estado? Não. São as suas feridas, são as suas dores que te importam. É aquele que te ofendeu, é aquele que te traiu, é aquele que te magoou. Você não está no ponto ainda. Aquele que procura Jesus não para de procurar, porque ele está doente. Ele está doente de amor. O coração dele está dilacerado dentro do peito. Ele quer aquela comunhão de volta. Ele quer aquela unção de volta. Ele quer aquela amizade, aquela inocência. Ele quer de volta no coração. Ele quer ter a alma em festa pela presença de Jesus. Ele não se importa quem falou, quem machucou, quem ofendeu, quem traiu. Ele quer Jesus. Ela estava doente de amor por ele. De amor por ele. Sabe por que às vezes você ouve essa palavra e não sente quase nada, apenas um pequeno remorso no fundo da alma, quase imperceptível? Porque você ainda não adoeceu de amor. Não há amor suficiente. Não há desatino, não há loucura, não há busca, não há procura. A voz dele ainda não te faz falta. A presença dele ainda não te faz falta, mas para ela fazia. Ela havia respondido negativamente, mas havia se arrependido e agora pagara o preço.
E agora pede ajuda, dizendo: procure-o para mim. E se encontrá-lo, diga que eu desfaleço de amor, que eu estou doente de amor por ele. Eu preciso tê-lo de volta. Eu preciso tê-lo de volta. Aí as moças perguntam: quem é o teu amado mais do que outro amado? Ó tu mais formosa entre as mulheres? Quem é o teu amado, para que você o procure com tanto afinco? O meu amado é mais do que as bênçãos da prosperidade que eu tenho. É mais do que a minha família. É mais do que a minha saúde. É mais do que a minha vida. É mais do que os meus dons. É mais do que a minha capacidade. Ele é o único entre milhares. Não tem outro, é só Ele. Não tem bênção, não tem prosperidade, não tem dons, não tem favores, não tem ser humano, não tem minha vida, não tem meus sonhos. Ela responde e diz assim: quem é o teu amado para que nos conjura? Versículo 10, o meu amado é branco, é puro, é rosado. Ele é o primeiro entre 10.000. Ele vem primeiro, todas as outras coisas ficam para trás. Ele é primeiro, Ele é único. Jesus nos chama nesta noite para o ministério. Você tem que dizer: eis-me aqui, para o dono da obra. Não é para mim. Não sou eu quem escolho, não sou eu quem aprovo. É o dono da obra. Você tem que ser aprovado por Ele. Jesus te chama para a comunhão. Te chama para o arrependimento. Ele te chama para ter um relacionamento íntimo com você. Quem sabe você terá outras chances. Quem sabe não. Israel em Números jamais poderia saber que era a última chance deles. O Senhor diz: a taça encheu, já são 10 vezes, acabou, não tem mais chance. Eu torço para que haja outras chances para você. Esse é o meu objetivo. Mas eu não posso te garantir isso. Eu não posso te garantir, eu não sei a quantia da sua taça. Eu não sei se ele vai te incomodar mais. Eu não sei se ele vai continuar batendo. Eu não sei se ele vai sair da porta. Eu não sei. Ele sabe. Se é mais um chamado dele para você, ou se é o último. Eu não sei. Você não sabe, ele sabe. Agora, ela não quis deixar o conforto. Ela não quis deixar a sua posição. Ela já era noiva. Ela estava garantida. Garantida? Estou garantido porque eu tenho um dom. Eu estou garantido porque eu tenho 30 anos de conversão. Eu estou garantido porque eu canto, porque eu prego. Eu estou garantido. Ela se sentia garantida. E ela dizia: eu vou vestir roupa novamente? Vou sujar os meus pés novamente? Não, eu não vou fazer isso. Quem de nós estamos garantidos, irmãos? Quem de nós? Ele está chamando você. Qual é a desculpa que você tem? Todos nós temos desculpas. Você pode dizer assim: eu sou uma pessoa muito ferida, muito machucada. Eu sou uma pessoa que eu tenho raiva daquele. Eu acho que aquele não deveria estar servindo a Deus. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Você vai querer ser legislador? Só há um Cristo. Ele é o Senhor. Ela se achou segura, porque era noiva, ela tinha um título. E você tem um título. E eu tenho um título. Títulos. Foi isso que a impediu de abrir para ele. Jamais eu vou perdê-lo, eu sou a noiva. Jamais eu vou ser posto fora, porque eu sou abençoado, eu sou uma pessoa próspera, eu sinto que Deus está comigo, eu sinto. Saiba que a presença de Deus em você é mais do que sentir.